Estamos num dia mais que especial. Estamos no primeiro dia de Kislev, fazendo a transição de Reshvan, um mês que às vezes traz desafios pra gente. Desafios que a gente acaba crescendo quando supera, e desafios que fazem a gente refletir e perceber quais são os nossos aspectos a serem melhorados, quais são os aspectos que já estão legais e aí precisam até ser revigorados. E a gente chega em Kislev. Kislev, o mês dos milagres. Kislev, o mês da luz. Kislev, o mês de Hanukkah. Hanukkah é uma festa que, entre outras coisas, a gente acende uma vela com óleo que só poderia, através da nossa razão, durar um dia, mas esse óleo dura 8. Hanukkah é a festa em que os macabeus, que eram um pequeno exército, venceu o exército mais forte, mais bem equipado da época, que eram os gregos. Hanukkah, em que um estilo de vida focado na nossa relação com Deus acabou se provando triunfante em relação a um estilo de vida centrado única e exclusivamente nas vontades humanas. Mas sobre Hanukkah a gente vai poder falar bastante quando chegar Hanukkah. Gostaria de falar agora sobre essa transição de Reshvan para Kislev. Kislev tem um nome que se baseia em Bitachon. Bitachon é confiança. E essas são duas palavras importantíssimas para a gente prestar atenção em Kislev. A primeira é emuná, uma fé, uma aceitação irrestrita de tudo aquilo que foi, que é e que será. Se eu tenho emuná, se eu tenho fé, e fé é algo que se pratica, que se fortifica como um músculo e que se decide, porque ninguém vai te provar a fé. Aquilo que a gente consegue provar não precisa de fé, basta a razão. Então fé é algo que a gente pratica e a gente eventualmente fica bom nisso. Quando a gente está em paz com tudo aquilo que foi e tudo aquilo que é, a gente está em paz com a vida. E quando a gente sabe que a gente vai estar em paz com tudo aquilo que será, aí a gente adquire bitachon, segurança. E aí a gente consegue levar a nossa vida com segurança e a gente consegue existir com muito mais paz, porque a segurança faz isso por nós. Sabe que quando a gente saiu do Egito, e eu sei, isso a gente fala melhor em Pesach, mas quando a gente saiu do Egito, se a gente conseguisse fazer como o Nachshon, que simplesmente confiou, teve emuná e teve segurança e foi cruzar o mar, o faraó não vinha atrás da gente. Para Kabbalah, o faraó é uma instância interna nossa que só desperta quando surge a dúvida. O faraó fica no nosso pescoço, entre o nosso coração e a nossa razão. Quando surge a dúvida, é que o faraó dispersa. Cenas de um próximo capítulo para a gente conversar em Pesach. Boa parte da Kabbalah que a gente estuda aqui, ela está ligada a Hassidut, ao modo de vida hassídico. E o modo de vida hassídico, ele contempla demais essas duas instâncias, a emuná, uma fé irrestrita em tudo aquilo que foi, que é e que será, e também a bitachon, viver com segurança, com confiança na providência divina. A gente se preocupa em fazer bem a nossa parte e a gente confia em Deus. Dá uma olhadinha nessa letra que está associada ao mês de Kislev. Essa aqui é a letra Samer. Ela é uma letra que tem muitos significados e é a letra que está ligada ao mês de Kislev. Entre outras coisas, a letra Samer está ligada a uma característica de Deus de erguer aqueles que estão caídos, de recuperar aqueles que estão curvados. Muitas pessoas chegam curvadas ao mês de Kislev porque tiveram um Reshvan difícil e em Kislev elas conseguem se reerguer. Mas na vida, às vezes a gente se curva pela dor e aí a gente consegue se reerguer com a providência divina, mas às vezes a gente se curva
porque realmente a gente percebe a grandeza de Deus, a gente se curva pelo temor, pelo amor a Deus, e aí chega o Samer e ergue a gente mais ainda. Agora presta atenção no seguinte, Samer, assim como Kislev, estão associados a milagres. Para que milagres aconteçam, dois componentes são necessários. O primeiro está ligado à ação humana. A gente vai lá e acende a vela. O segundo está ligado à ação divina. A vela dura 8 dias ao invés de 1. O primeiro está ligado à ação humana. Moisés sobe a montanha. O segundo, à ação divina. Deus revela a Torá. O primeiro está ligado à ação humana. A gente tenta cruzar o mar. O segundo, à ação divina. Deus abre o mar. E assim por diante. Para que o milagre possa acontecer, a ação do homem é necessária. Abre para mim um buraco do tamanho de um buraco de agulha, que eu te revelarei as portas do paraíso. Agora você consegue entender melhor o sentido dessa frase. Olha essa pintura, que linda. Eu esqueci o nome da artista, mas olha que bonita. É um Samer também, mas tem a parte que vem de baixo para cima, a parte que vem de cima para baixo. Um Samer, aqui no caso, estilizado. O Samer, ele é redondo. Na verdade, conta-se que ele tem origem em 2 arcos. O primeiro é o arco e flecha, que representa a tribo de Benjamim, a única tribo que nasceu já em Israel. E é um semicírculo o arco. O arco representa a ação humana. E o outro arco é o arco que Deus faz no dia 27 de Kislev, quando termina o dilúvio, que é um pacto com a humanidade. Então representa a letra Samer, que está ligada ao milagre. Ela representa a ação humana e ela também representa o pacto divino. Repara que tem sempre esses dois movimentos. A ação humana, que abre espaço para que o divino possa agir em nós. A gente constrói um recipiente para Deus, e como Deus está sempre disponível para revelar amor, se a gente faz a nossa parte construindo um recipiente, o milagre acontece, porque Deus também se manifesta, se nosso recipiente é digno de receber Deus. A própria palavra Nes, que aparece aqui, Nes, ela significa milagre. E ela é formada por quê? Por um Nun, que representa a gente se curvando a Deus, ou seja, a gente não faz tudo em função do que a gente quer. A gente faz tudo em função do todo, em função de Deus, em função de algo maior. Uma vez que tem isso, Deus pode apresentar o Samer para nos erguer também, e o milagre acontece. Então, Nun, da nossa ação humilde, mais a ação amorosa de Deus, a gente tem um milagre. A ideia desse vídeo é que seja um vídeo curto, então não vai dar para eu mostrar todos os exemplos ligados a essa letra Samer, mas mesmo se você pega os 72 nomes de Deus, existe um dos nomes que é o mais conhecido, né? Que são alguns dos mais conhecidos nomes de Deus que estão ligados a milagre. Um deles, por exemplo, dos 72 nomes, ele é formado pelo Samer, pelo Yud e pelo Tet. O Samer, que mostra esse amor que nos envolve, esse amor divino que nos envolve e gera milagres. O Yud, que é justamente a centelha divina. E o Tet, que é o bem oculto. Mesmo que a gente não consiga ver o bem, ele está lá. Mas também existem outros nomes que estão ligados à letra Samer, como esse aqui. Esse aqui está ligado a gente, é como se a gente tivesse um Samer em volta do nosso corpo, que nos dá suporte, mas também nos dá contenção. A gente contém alguns arrobos egóicos nossos, que ao invés de nos aproximar daquilo que a gente realmente deseja, às vezes por serem muito mais ligados ao ego do que à essência, eles acabam nos afastando do que a gente deseja. Não é à toa que esse nome aqui está ligado também à prosperidade. Mas com calma a gente vai poder falar sobre os nomes
de Deus em outras oportunidades. O que eu gostaria de falar hoje, no dia 1º de Kislev, é que a gente teve a oportunidade de aprender coisas em Heshvan. A oportunidade a gente teve, se a gente aproveitou ou não já é uma outra história. Mas agora Heshvan já é passado. Agora é hora da gente se erguer, aproveitar toda a luz que Deus emana para o mundo em Kislev e focar naquilo que a gente realmente acredita. A gente focou no vídeo de ontem em entender que tem duas maneiras da gente lidar com os nossos talentos e nossas dificuldades. A primeira é focar nos talentos, e contanto que esses talentos podem brilhar, as dificuldades vão ficando para trás. Ou a gente pode focar em superar as dificuldades, e com essa superação a gente consegue liberar mais luz. Os dois caminhos podem ser válidos. Se você tiver dúvidas como fazer isso, você pode dar uma olhadinha no vídeo de 30 de Heshvan, onde a gente fala um pouco melhor sobre isso. Mas o fato é que agora a gente está num mês em que muita luz pode ser revelada, contanto que a gente aprenda a fazer duas coisas: a fazer a nossa parte e a confiar em Deus, através da fé, emuná, e através da bitachon, a segurança de que a gente está sendo eternamente cuidado. Obrigado a Deus por chegarmos nesse mês de tanta luz.